Olá, meus irmãos, a graça e a paz, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Sejam muito bem-vindos a mais um momento de estudo, momento devocional da Igreja Presbiteriana de Vila Linópolis. Hoje é um dia especial, hoje teremos a oportunidade de ouvir o nosso irmão, presbítero Carlos, que aceitou o desafio de trazer a palavra, que possamos realmente ouvir, aprender, que a nossa oração realmente possamos sair transformados pela palavra de Deus. Então, sejam muito bem-vindos, que Deus nos abençoe e teremos um momento de cântico e depois a palavra estará com o presbítero Carlos. Deus abençoe, meus irmãos. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, começo do soberano. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, e apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo, e apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Olá, irmãos da Igreja Presbiteriana de Vila Linópolis. Boa noite. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. O meu boa noite, a minha saudação também para você que não é da IPVL, que não é da nossa igreja, mas que porventura está acompanhando essa devocional através do canal da Igreja Presbiteriana de Vila Linópolis. Minha saudação a você também. E nesse período de pandemia, todos os dias nós temos uma palavra, uma mensagem da palavra de Deus para a sua vida, uma mensagem de fé, uma mensagem de esperança. E o meu desejo e a minha oração é para que todos estejam bem, considerando que ainda estamos vivenciando esse período de pandemia, de distanciamento e isolamento social. Está terminando. Aos poucos, as coisas vão voltando ao normal, vamos voltando à normalidade. Se Deus quiser, logo em breve tudo estará como antes, se assim Deus permitir. Bom, irmãos, a convite do nosso pastor reverendo Adalto Seno, eu estou aqui nesta noite para compartilhar com os irmãos e para trazer para os irmãos uma breve devocional, uma mensagem com base na palavra de Deus, que, como todos sabem, é a nossa única regra de fé e prática, Então, com base nisso, eu gostaria de compartilhar com vocês alguns versículos, e quando a gente se dispõe, a trazer uma mensagem da palavra de Deus, a responsabilidade é muito grande, o desafio é muito grande, é um privilégio, mas também é um desafio. Por quê? Em primeiro lugar, essa palavra tem que falar ao meu coração, tem que falar ao coração de quem está trazendo a mensagem, de quem está pregando. Nós devemos primeiramente pregar para nós mesmos. E essa palavra, ela tem que ser coerente com
com as nossas vidas. As nossas vidas, elas têm que estar em conformidade, né, com a palavra de Deus. Devemos ser coerentes naquilo que almejamos, naquilo que buscamos em relação à nossa fé, em relação à nossa vida diária com Deus. Mas com certeza é sempre muito bom poder compartilhar as virtudes do Evangelho do Senhor. É sempre muito bom compartilhar das virtudes da Palavra de Deus com os irmãos. E desta forma, irmãos, desde já eu quero compartilhar com vocês alguns textos bíblicos. E o primeiro dele está lá no livro de Salmos. Salmo, capítulo 121. Salmo 121, dos versos 1 e 2. Assim diz a palavra do Senhor. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Feche seus olhos nesse momento, vamos nos elevar a Deus através de uma oração. Vamos orar? Senhor Deus, amado Pai, nós louvamos o Teu nome, Senhor. Te agradecemos, ó Pai, te agradecemos por mais um dia de vida e saúde que o Senhor nos concede, Senhor. Te agradecemos pelo alimento, pelo pão de cada dia. Te agradecemos pelas nossas famílias, ó Pai. Te agradecemos, ó Pai, pela saúde que o Senhor nos dá, saúde física, mental e espiritual. Louvamos o Teu nome, Senhor, e te agradecemos pela oportunidade que temos, pela liberdade que temos de abrir a Tua palavra, de meditar na Tua palavra, de realizar a leitura da Tua palavra, Senhor, e ouvir a voz do Senhor falando conosco, ó Pai. Obrigado, Senhor. Por isso, nós oramos também e intercedemos, ó Pai, pelos nossos irmãos. Ainda estamos vivendo períodos difíceis, período de isolamento social, período de pandemia, ó Pai, dessa doença que se alastrou por todo o mundo, mas nós cremos em Ti, ó Pai, e nesta hora queremos orar, queremos interceder pela vida dos nossos irmãos, por aqueles que estão enfermos, ó Pai, pelos doentes, que o Senhor esteja com eles, ó Pai, abençoando, visita-os, ó Pai, acompanha-os, ó Pai, com a Tua mão poderosa, livrando todo o mal, trazendo a cura, Senhor, para aqueles que tanto necessitam, que o Espírito Santo do Senhor esteja, Senhor, ao lado deles, e curando, ó Pai, toda e qualquer enfermidade. Abençoa os idosos, ó Pai, abençoa, Senhor, aquelas famílias que estão com dificuldades financeiras, o Senhor sabe quem são, abençoa todos aqueles nas suas lutas diárias, ó Pai, abençoa os nossos líderes, ó Pai, a nossa liderança, tanto a liderança espiritual da Tua igreja, como a liderança, ó Pai, da nossa cidade, liderança política da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, dando sabedoria, ó Pai, dando entendimento, porque a Tua palavra nos diz e nos orienta que nós devemos orar também pelas nossas autoridades, ó Pai. Nós oramos, intercedemos, ó Pai, e Te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós. Nós temos a certeza que o Senhor tem estado com nós, ó Pai. O Senhor tem cuidado das nossas vidas, das nossas famílias, por isso nós Te louvamos, nós Te agradecemos. Queremos colocar diante do Senhor também as empresas, ó Pai, aqueles que estão desempregados, aqueles que estão em busca de um emprego, que o Senhor possa abrir uma nova porta de trabalho para a vida daqueles que tanto precisam, ó Pai, que o Senhor esteja também mantendo os empregos daqueles que estão empregados, ó Pai. Abençoa as nossas vidas, ó Pai, que realmente possamos buscar o Senhor, ó Pai, buscar o Teu reino, porque as demais coisas nos serão acrescentadas. Nós temos certeza disso, nós confiamos em Ti, ó Pai, e nós oramos, nós agradecemos no nome santo e precioso do Senhor Jesus. Amém. Bem, irmãos, com base nesse texto que nós lemos, nós podemos pensar e refletir que na jornada das nossas vidas, as nossas fraquezas, muitas vezes elas ficam expostas. Não raro, né, nós passamos muitas vezes por momentos difíceis, momentos de medo, de ansiedade, passamos por circunstâncias medonhas, muitas vezes somos assaltados por sentimentos turbulentos, por sentimentos difíceis, por problemas, por dificuldades de toda e qualquer natureza. Nessas horas, nós precisamos de socorro. O nosso socorro, porém, não está na nossa saúde física. O nosso socorro não está
na nossa inteligência, no nosso intelecto. O nosso socorro não está no dinheiro, não está nos bens materiais. O nosso socorro não está no sucesso profissional ou nas nossas amizades. O nosso socorro está somente em Deus. Só Ele é a rocha dos séculos que nos sustenta na tempestade. Só Ele pode vir em nosso socorro na hora da tribulação. E nesta passagem, nós vemos que o salmista caminhava para Jerusalém junto com o povo de Deus, com o coração apertado pela dor. Seus problemas pareciam esmagar-lhe as emoções. Ele sentia-se num beco sem saída, como nós vemos aí na Bíblia, na Palavra de Deus. Ele se sentia-se enjaulado por circunstâncias adversas e muitas vezes irremediáveis. Nesse momento, ele fez uma pergunta, né? Ele perguntou: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E a resposta foi imediata: o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Irmãos, o nosso socorro não vem dos montes, mas vem daquele que criou os montes. O nosso socorro não vem dos homens, vem de Deus. O nosso socorro não vem da terra, mas vem lá dos altos céus. O nosso socorro vem daquele que é onipotente, pois ele fez os céus e a terra. Não tenha medo, não se desespere. Coloque os seus olhos somente em Deus. Ponha a sua fé e a sua confiança naquele que pode realizar o impossível. Ele dará livramento a você, ele dará livramento a mim, a todos nós. Dele vem o seu socorro, dele é a ajuda que jamais vai faltar. O nosso socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Que isso realmente seja uma verdade na minha vida, na sua vida, na vida de cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. Uma outra passagem bíblica que eu gostaria de compartilhar com vocês nesta noite também está no Antigo Testamento, no livro de Josué, no capítulo 21. Josué 21, dos versos 43 ao 45. Diz assim a palavra de Deus: desta maneira, deu o Senhor a Israel toda a terra que jurara dar a seus pais, e a possuíram e habitaram nela. O Senhor lhes deu repouso em redor, segundo tudo quanto jurara a seus pais. Nenhum de todos os seus inimigos resistiu diante deles. A todos eles o Senhor lhes entregou nas mãos. Nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Muito bem, irmãos. Com base nesse texto que acabamos de ler, nós vamos meditar um pouco, refletir acerca da excelência das promessas de Deus. Um renomado teólogo, muito conhecido, teólogo reformado, pregador e escritor, Charles Spurgeon, certa vez ele disse, ele afirmou: nada é tão excelente, tão precioso e tão doce como uma promessa de Deus. E dessa forma, pensando nisso, irmãos, nós devemos saber que as promessas de Deus, elas são remédio para as doenças espirituais. As promessas de Deus são remédio para as nossas vidas, para as doenças espirituais também, por que não? São alimento para a alma e são estímulo para as nossas orações. Há uma promessa de Deus para toda e qualquer situação das nossas vidas. Este versículo 45, no qual eu enfatizei, ele nos ensina 4 verdades importantes. A primeira é a seguinte, que as promessas de Deus, elas são infalíveis. Nenhuma promessa que Deus fez jamais caiu por terra. Ele, o Senhor, zela pelo cumprimento de tudo aquilo que Ele falou. Não há equívocos naquilo que Deus promete. E uma segunda verdade é que as promessas de Deus, elas são boas. Promessa é uma boa palavra que foi dita, por Deus e foi registrada na Bíblia
e foi escrita na Bíblia por homens inspirados por Deus. Deus é bom e todas as promessas refletem o seu caráter. Por isso, o salmista diz, o salmista declara: provai e vede que o Senhor é bom. E uma terceira verdade, irmãos, é que as promessas do Senhor, elas são exclusivas, elas são para o seu povo, em todas as épocas. Elas são especiais e se restringem ao povo da aliança. Somente aqueles que estão em Cristo Jesus são abençoados com bênçãos espirituais da parte do Senhor. E uma quarta verdade, irmãos, é que as promessas do Senhor, elas são eficazes, elas são totalmente eficazes na vida do seu povo. Todas elas se cumprem conforme o seu conteúdo e no tempo exato, no tempo certo de Deus. Portanto, irmãos, baseados e alicerçados nas promessas do Senhor, nós devemos estar sempre para enfrentarmos todas as situações, todas as provações e todos os problemas das nossas vidas. Devemos ter em mente que as promessas de Deus se cumprirão na minha vida, na sua vida, na vida de cada um de nós, ainda que as circunstâncias deste mundo mostrem o contrário. Que assim seja, irmãos, nas nossas vidas. Amém? E finalmente, por último, porém não menos importante, eu quero compartilhar com vocês um outro texto da Palavra de Deus que está lá no livro de Salmos, capítulo 50, Salmo 50, versículo 15, que diz assim a palavra do Senhor: Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Irmãos, com base nesse texto também, eu quero compartilhar com os irmãos e meditar, que nesses versículos nós vemos e aprendemos 3 preciosas verdades para as nossas vidas: uma ordem, uma promessa e uma reação. A ordem de Deus, ela é muito clara e diz assim: invoca-me no dia da angústia. Irmãos, nós temos angústias, não temos? Todos nós temos angústias, problemas, problema de ansiedade, problema financeiro, problema com trabalho, problemas em casa, problemas de saúde, enfim, os problemas que nos afligem nessa vida são muitos, são muito grandes. Então nós devemos ter em mente que a vida não é indolor, a vida não é fácil. Passamos muitas vezes por vales escuros, passamos por desertos escaldantes, cruzamos por mares revoltos, passamos por problemas, por aflições, por dificuldades das mais diversas. Assim como Daniel, nós vemos na Bíblia, nós passamos muitas vezes por fornalhas acesas, que vêm muitas vezes provar a nossa fé. Nessas horas, quando nos sentimos esmagados pelo pavor e pelo desespero, nós somos ordenados a invocar o Senhor. E a promessa de Deus, ela é clara para nós. Ele diz assim: eu te livrarei. Deus, irmãos, está com seus ouvidos atentos ao clamor daqueles que estão aflitos, daqueles que estão angustiados. Seus olhos sondam aqueles que estão sendo provados na fornalha da aflição. Suas mãos poderosas e providentes não estão encolhidas, mas estão estendidas, prontas para socorrer e para livrar aqueles que o invocam, aqueles que buscam ao Senhor e o buscam em espírito e em verdade. E finalmente temos aqui também uma reação e uma resposta ao livramento divino. E tu me glorificarás. Aquele que na angústia experimenta a ação e o livramento de Deus, aqueles que experimentam o agir de Deus em suas vidas, como consequência e como resposta a esse agir de Deus, abrem as comportas das suas almas
para se derramar diante de Deus. Derramar diante de Deus a sua expressão de verdadeira gratidão, a sua expressão de verdadeiro louvor, de verdadeira exaltação e glorificação a esse Deus tremendo, a esse Deus soberano. A oração, irmãos, a contrição, o coração contrito, o prostrar-se diante de Deus, o derramar-se diante do Senhor, gera o louvor, gera adoração a Ele, que é o único digno de receber todo o nosso louvor e a nossa adoração. O clamor do aflito deságua em ações de graças do adorador ao Senhor. Quando erguemos ao céu a nossa voz no vale da aflição, recebemos o livramento divino e ofertamos a nossa adoração ao Senhor, pois é Ele aquele que livra, aquele que perdoa e aquele que salva o seu povo. Irmãos, que realmente isso seja uma realidade nas nossas vidas, que possamos obedecer à ordem do Senhor de invocá-lo, que possamos crer nas promessas do Senhor e na promessa de que Ele irá nos livrar, e que possamos também reagir de tal forma que a nossa vida seja uma vida de constante louvor, de constante adoração, glorificação ao nosso Deus. Que assim seja nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Muito bem, pessoal, muito bem, irmãos. Nós vimos e meditamos nesta noite acerca da excelência das promessas de Deus e também de que o nosso socorro vem do Senhor e também que Deus escutará a nossa, a minha, a sua oração. Invoca-me no dia da angústia. Eu te livrarei e tu me glorificarás, assim diz o Senhor. Muito bem, estamos então desta forma chegando ao final desta devocional desta noite, irmãos. Eu agradeço a atenção de todos, agradeço ao convite do nosso pastor Reverendo Adalto, que realmente a cada dia das nossas vidas, a cada manhã, a cada dia que acordamos, que levantamos das nossas camas, possamos meditar, possamos orar a Deus, possamos buscar a presença do Senhor, principalmente em tempos tão difíceis do qual nós estamos vivendo, nós estamos passando, e que, se Deus assim permitir, logo em breve tudo voltará à normalidade. E que prazer e que alegria é poder compartilhar dessas palavras de vida, das palavras do nosso Deus com todos vocês. Você que não é membro da nossa igreja, da Igreja Presbiteriana de Vilanópolis, você pode seguir as páginas da nossa igreja no Facebook, no Instagram e no YouTube também, no canal da igreja no YouTube. Todos os dias nós temos devocionais, nós temos estudo bíblico, nós temos uma palavra de Deus, uma palavra de fé e esperança para a sua vida. Nos acompanhe, nos siga nas redes sociais e estamos retornando aos trabalhos da nossa igreja. Nos domingos pela manhã, às 10 horas da manhã, estamos com o nosso culto presencial, somente domingo. Você pode nos visitar, você será muito bem-vindo à nossa igreja. É isso, irmãos, é isso, pessoal. Tenham todos uma excelente noite debaixo da graça e das bênçãos do Senhor. Boa noite. Muito obrigado, Carlos, pela palavra. Como é bom saber que o nosso Deus é um Deus que nos protege, um Deus que cuida. O Salmo 121 é um salmo que fala muito no meu coração. Como é bom saber que o nosso socorro sempre vem do Senhor. Louvado seja o nosso Deus por isso. Obrigado, Carlos, pela palavra. Que Deus realmente abençoe a sua vida, a vida de toda a sua família. Vamos orar, meus irmãos. Feche seus olhos. Pai, muito obrigado a Deus por esse tempo precioso que tivemos na tua presença. Obrigado a Deus porque a tua palavra nos traz paz, nos traz conforto, nos traz salvação. Obrigado porque a tua palavra nos traz vida. Te agradecemos, ó Deus, porque podemos descansar em Ti. Obrigado porque podemos confiar em Ti.
porque sabemos que o Senhor é um Deus que cuida, um Deus que está ao nosso lado, nos protegendo e nos guardando. Abençoe a vida de cada um dos meus irmãos. Obrigado, Deus, pela vida do Carlos, que trouxe essa palavra que o Senhor colocou no coração dele. Cuide dele e de sua família também. É em nome de Cristo que nós oramos agradecidos. Amém. Meus irmãos, um forte abraço, que Deus os abençoe. Amém.